A TV Câmara está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura. E nosso convidado de hoje é Paulo Ritzel, do Democratas. O candidato é dentista formado pela URGS, foi deputado estadual e prefeito de Novo Hamburgo de 1989 a 1993 e também deputado federal até 1998. Olá, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniela. Obrigado pelo convite que foi feito. Eu posso tirar a máscara, Claro, né? Para claro, poder falar um vontade. pouco melhor. É uma satisfação poder conversar com você sobre os assuntos, naturalmente, que será Novo Hamburgo. E o meu currículo é isso aí. Mas tem um mais interessante. O primeiro prefeito da cidade de Novo Hamburgo, Jacó Cref Neto, foi meu bisavô. Foi nomeado, na verdade, meu tataravô, porque meu avô fazia parte da comissão de emancipação que não pediu para nomear ele interinamente, né? Era o sogro dele. E depois meu pai foi prefeito, eu fui prefeito também. Meu pai foi vereador também 12 anos em Novo Hamburgo, numa época que o vereador não ganhava nada, era tudo na camiseta. Né? Tá certo. Bom, o senhor tem essa extensa atuação na política, né? Atuou nas esferas municipal, estadual e federal. E em 2016 tem o seguinte, eu fui diretor da Comusa, fui diretor do Hospital Municipal também, né? Eu fui presidente do Conselho da Comusa também por um tempo. Dentro da área de Novo Hamburgo tem uma atuação política administrativa bem grande. E em 2016, além de toda essa experiência, o senhor ficou em segundo lugar nas urnas, né, com um pouco mais de 3 mil votos 1.503 votos. Para cá nós tínhamos ganho a eleição. Né? De diferença da candidata eleita, a prefeita Fátima Daut. Quem é o candidato que pretende retornar à prefeitura de Novo Hamburgo agora quase 3 décadas depois do seu último mandato como chefe do executivo hamburguense? Tem um fato interessante também, nessa questão da pesquisa que foi feita recente, né? Encontrei há pouco a candidata Patrícia, né? Estava saindo aqui. Na verdade, assim, essa mesma empresa que fez a pesquisa, nessa eleição de 4 anos atrás, que eu perdi por 1.503 votos, na quarta-feira, que antecedia o domingo, que era o dia da eleição, a prefeita atual estava em 4º lugar e eu estava em 1º. Em 4 dias mudou a eleição. Ela ganhou e eu que estava em 1º fiquei em 2º. Tu vê que coisa interessante, né? Então, quem olhou a pesquisa, nesse momento, é uma pesquisa que não vale nada, para mim, pelo menos, pela minha experiência política, mas ela é um norteador. Bom, eu sou candidato a prefeito, em princípio, pela preocupação que eu tenho com a minha cidade, que eu nasci, que eu adoro, que eu gosto, por insistência de alguns amigos que eu tenho também, e eu acho que a preocupação dos candidatos à prefeitura que não estão no governo é a mesma que a minha. Né? Porque nós estamos preocupados com a dívida da prefeitura, que hoje a atual administração duplicou a dívida assumida. O Novo Hamburgo é a terceira cidade de maior dívida do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso é uma preocupação bastante forte. Passou 4 anos sem pagar o IPAZEM, que foi criado na minha gestão, o IPAZEM, inclusive o plano de carreira do funcionalismo municipal. O IPAZEM é uma peça-chave nessa dívida toda. Então, como eu criei o IPAZEM, também estou preocupado. É uma das questões que eu gostaria de ser prefeito de Novo Hamburgo para arrumar esse rombo, esse estrago que foi feito, principalmente nessa administração. Então, se nós pegarmos o estado do Rio Grande do Sul, endividado, quebrado, sem condições de pagar o funcionalismo, eu quero dizer a vocês, telespectador, que Novo Hamburgo está caminhando para isso. Mais um pouquinho, nós não vamos ter mais condições de pagar o funcionalismo e muito menos pagar o IPAZEM, os funcionários municipais, a sua aposentadoria. Essa é uma questão importante e que eu estou preocupado com o Novo Hamburgo. A outra questão que eu estou muito preocupado é a questão da pandemia, né, do Covid. Com o Covid, a nossa economia ficou destruída. Então, nós precisamos urgentemente até copiar algumas coisas que foram feitas nas cidades vizinhas, como Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, até São Leopoldo, Canoas, construir uma recuperação econômica para essa cidade. E a nossa ideia do nosso partido, e a minha ideia especialmente, é na criação
um diferencial econômico para dar um novo crescimento para a cidade de Novo Hamburgo, está um distrito industrial. Eu sempre gosto de contar uma história de um amigo meu, que é meu vizinho lá de praia, que tem uma fábrica de sapato em Dois Irmãos. Então, eles estão fazendo hoje em torno de 25 mil pares de sapato por dia. E aí ele me disse assim, Paulo, nós estamos saindo de Dois Irmãos e estamos indo para Bahia. E ali em Estância Velha, que tem um loteamento industrial, tem um distrito com incentivos fiscais, nós estamos indo para lá também. Daí eu perguntei para ele, mas por que você não fica em Dois Irmãos? Porque Dois Irmãos não tem mais mão de obra, está todo mundo empregado. E aí, essas coisas, tu começa a te lembrar de Novo Hamburgo, né? Poxa vida, por que não Novo Hamburgo? Daí eu fiz uma pergunta para ele, tá, mas e por que não vão a Novo Hamburgo? A Novo Hamburgo não tem distrito industrial, não tem nada, não tem incentivos fiscais, nós estamos indo ali para a Estância Velha e estamos indo para a Bahia, atrás de mão de obra. Eu pensei em toda essa mão de obra que nós temos na cidade de Novo Hamburgo, pena que eles não estão vindo para cá. Então, essas questões de apoiar o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário com distrito industrial, para mim é muito importante. E Novo Hamburgo não tem nenhum plano nesse sentido, que é para resolver e atacar o emprego da nossa cidade. Porque não adianta nós aqui, que moramos aqui no centro da cidade, ficarmos reclamando de segurança pública, se o trabalhador não tem emprego. Enquanto ele não tiver emprego, enquanto essa cidade não tiver em pleno crescimento, não adianta falar em segurança pública. O emprego e a geração de renda é uma das prioridades do seu plano de governo? Daniel, é a principal. E quando eu me lembro disso, quando fui deputado federal, do pouco que te citasse, né, do meu currículo, eu fiz uma emenda parlamentar, na época, para construir aquele viaduto da 7 de setembro. E que depois o ex-prefeito Hélio dos Santos, em homenagem a mim, por ter trazido esse viaduto, ele homenageou com o nome do meu pai. Então aquele viaduto da 7 chama-se Eugênio Nelson Ritzel. Pois a nossa ideia naquela época era, porque eu fui conversar com o Grupo Zafari, e eles disseram, nós temos que fazer esse viaduto. E aí eu fui atrás e fiz uma emenda parlamentar e nós conseguimos liberar esse dinheiro para fazer essa construção da emenda parlamentar que foi minha. Eu era coordenador da bancada gaúcha naquela época e fizemos uma emenda chamada Resolução de Pontos Críticos, mas foi uma emenda minha. E aí fizemos o viaduto. E esse viaduto está aí 20 anos parado. E a ideia era concretizar aquela área do Grupo Zafari Bourbon, que tem ali do lado, que é uma área de 260 hectares, dá uma cidade maior do que Parobé. Isso dá emprego para toda a cidade de Novo Hamburgo, desde o grandão até o pequenininho, porque ali tem área de moradia, tem área comercial e tem área industrial. Então, uma das nossas metas do nosso partido, e é o que a gente tem conversado, para o desenvolvimento industrial além disso, viabilizar aquela área, que aquela área está aprovada pela Metroplan, está aprovada na Prefeitura Municipal, só falta fazer a construção de uma estação de tratamento de esgoto para viabilizar aquela área. E se eu me eleger prefeito, essa é uma das nossas metas, vou fazer uma parceria com esse grupo e vou construir essa estação de tratamento de esgoto. E aí eu faço uma pergunta para todos vocês. Se você fosse o prefeito de Novo Hamburgo, tivesse 20 milhões de reais para gastar para fazer alguma coisa, você iria embelezar o centro da cidade e não trazer nenhum emprego para a cidade? Ou ia viabilizar aquela área, viabilizar aquela área ali e trazer emprego para a cidade de Novo Hamburgo? Trazendo emprego resolve um monte de problemas, inclusive a segurança da nossa cidade. Bom, a pandemia do coronavírus impôs uma série de restrições nas atividades econômicas, culturais e educacionais na cidade. Quais são os seus planos, caso eleito, para lidar com essa situação, uma vez que a gente não tem previsão ainda para o término dessa crise sanitária? O Covid é um problema sério, mundial, que não se encontrou ainda em nenhum lugar no mundo uma fórmula adequada para resolver o problema, principalmente do fechamento de comércio, fechamento de indústrias e a própria utilização do ser humano no seu trabalho. Não existe fórmula. O que nós temos que fazer é conversar, é dialogar. Uma coisa que essa administração que está aí não fez. Perdeu a chance de sentar com a CI, com o CDL, sentar com tantos outros
grupos organizados de Novo Hamburgo, até Lions Rotary e assim por diante, de tentar achar uma solução adequada, respeitando dentro das leis, mas não fazer esse fechamento do comércio que foi muito ruim. Então, respeitando as leis, eu acredito que nós poderíamos ter feito um projeto bem melhor do que aconteceu, principalmente na questão do diálogo. Mas nós temos que nos lembrar que a bandeira vermelha, ela é proporcional, prestem bem atenção, a bandeira vermelha é proporcional à capacidade de resolução dos problemas de saúde do município. Como nossa resolução, como a nossa saúde é uma porcaria em Novo Hamburgo, eu falo assim, tem exame ali, tem atendimento clínico para dor de barriga, mas... E as famílias que estão precisando de cirurgias eletivas, que as pessoas morrem em casa esperando, e a questão do Covid, se nós tivéssemos construído um hospital emergencial, como até foi falado aí em Novo Hamburgo por essa administração, ali na FENAC, aproveitar que a ideia eu achei maravilhosa, e no fim não realizaram, construir ali um hospital de campanha, nós não teríamos a bandeira vermelha na cidade de Novo Hamburgo, porque daí Novo Hamburgo teria resolvido o problema do atendimento do Covid e com um bom diálogo, com uma boa conversa com os nossos comerciantes, com a CI, Associação Comercial, também nós teríamos resolvido. Esta é uma questão crucial para a cidade, por isso eu também sou candidato, porque Novo Hamburgo precisa de um líder. O prefeito não é simplesmente o prefeito para fazer rua e calçamento, o prefeito é um líder para resolver os problemas de saúde, educação, segurança pública e assim por diante. Um dos setores mais atingidos também pela Covid foi o da educação. Como é que o senhor avalia a educação em Novo Hamburgo e como pretende atender as demandas da comunidade escolar ainda nessa situação? Eu vou dar um exemplo eu tenho o meu neto, né, já, e aí nós resolvemos, a escola resolveu esse problema da aula não presencial, né, que é a aula que é feita via internet ou por aparelhos eletrônicos, é assim, com o celular tu consegue substituir isso. Faltou organização, faltou tempo, faltou... Eu não gosto nem de falar em educação, porque quando eu fui prefeito de Novo Hamburgo, nós fomos a população junto, nós éramos um exemplo de educação no Brasil todo. Nós recebemos prefeitos, secretários de educação do Brasil todo para vir aqui conhecer o tal do programa do Aipim ao computador. E eu acho que com um pouco de imaginação, um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de discernimento e administração e principalmente gestão pública, nós teremos feito bem diferente do que está sendo feito hoje, que é, os alunos estão em casa, os professores estão trabalhando, né, que deveriam e querem trabalhar, mas a solução poderia ter sido essa que foi feita. Meu neto está numa escola particular, mas nas escolas municipais, que nós sempre tivemos orgulho do atendimento e do funcionamento, e faltou um pouquinho de imaginação e gestão pública nessa área da educação. Agora, na educação tem uma coisa importante. O nosso salário, na época que eu fui prefeito, era o melhor salário do estado do Rio Grande do Sul. E eu vejo assim, o grande problema que nós temos, a professora faz um concurso público e em seguida muda de cidade, porque ali em Campo Bom e Sapiranga estão pagando melhor do que em Novo Hamburgo. Então a questão salarial dentro da própria gestão educacional é importante e que eu acho que nós temos condições e capacidade para resolver bem melhor do que está sendo feito hoje. Como a Prefeitura pode contribuir na melhoria da segurança pública, uma vez que essa é uma atividade prioritariamente do Estado, mas temos aqui a Guarda Municipal e outros equipamentos de cultura. A Guarda Municipal que eu criei e que naquela época a ideia era de fazer um reforço junto à Polícia Civil e junto à Brigada Militar. O Estado está quebrado, a gente sabe. Então, a Polícia Civil, apesar de toda a vontade de equipamento, não tem gente suficiente para resolver todo o problema da segurança e nem a Brigada Militar. E eu não posso falar que eu sou filho de brigadiano, né? Meu pai foi soldado, cabo, sargento, depois oficial da Brigada aqui na cidade de Novo Hamburgo. Adoro a Brigada Militar. Mas eles não têm condições físicas de resolver a questão porque o Estado está realmente quebrado. Acho que a coisa principal nessa questão da segurança pública, e vocês sabem, é só abrir um pouquinho os olhos, abra um pouquinho os olhos
e vocês vão ver que hoje os bairros de Novo Hamburgo estão tomados pelo tráfico e pelo crime organizado. E tem um prefeito que está sendo apoiado dessa turma aí. Tem um prefeito que está. Mas a solução para tudo isso aí não é só equipar a Guarda Municipal, que seria assim, uma prioridade minha, melhorar, fazer um plano de carreira, melhorar salários das guardas municipais, porque o Estado está quebrado. Seria sim essa questão de resolver o problema da economia de Novo Hamburgo. Tu pega Campo Bom, falei em Dois Irmãos há pouco, né? Pega Campo Bom. Campo Bom fechou Reicher, Simita Irmãos, Catleia, Strasburger e lá sei eu, um monte de outras fábricas. Vê se eles têm o problema de segurança pública que nós temos aí. Não, não tem. Porque lá os prefeitos foram mais inteligentes do que nós aqui. Eles construíram um loteamento industrial, trouxeram indústrias novas, trouxeram emprego para a cidade. A pior coisa que tem, e por isso que o tráfico tomou conta dos bairros, principalmente dos bairros de Novo Hamburgo, e o crime organizado, porque por falta de emprego. A pior coisa que tem é um pai chegar de família, chegar em casa e dizer, olha, não consegui emprego hoje. E aí é o seguinte, daí o cara vai roubar para comer, para alimentar a família. Então nós temos que resolver isso e aproveitar o que as outras cidades vizinhas fizeram. Campo Bom, por exemplo, Dois Irmãos também, até a própria Estância Velha, são cidades que se organizaram nesta área, mas como? Não aumentando a guarda municipal, aumentando mais policiamento, não, eles patrocinaram um jeito de resolver o problema do emprego, que é ajudando o pequeno empresário, o grande empresário e o médio. Vamos pegar o pequeno empresário em Novo Hamburgo. O pequeno empresário, se tu quiser montar uma lavagem de automóvel lá no bairro Canudos, ou seja, qualquer bairro de Novo Hamburgo, tu não consegue hoje. As exigências são tão grandes, eles impedem o cara de fazer um negócio. E nós não podemos mais fazer isso em Novo Hamburgo. Nós temos que ser parceiros dos pequenos, médios e grandes empresários para trazer emprego para a cidade. Aí sim nós podemos começar a conversar em melhoria da segurança pública. Quais são as suas propostas para o setor cultural de Novo Hamburgo? Também um dos mais atingidos e sem previsão de retorno tão cedo. Eu, assim, o setor cultural, eu vejo uma queixa muito grande do pessoal aí. O Teatro Pascoal Carlos Magno está fechado há 4 anos, né? Tá, e precisaria urgentemente de uma reforma adequada. Essa Secretaria de Educação foi construída na época que meu pai foi prefeito. Meu pai que desapropriou a Biblioteca Municipal, que está aqui do lado, que é a preservação da área cultural, né, histórica de Novo Hamburgo. Meu pai fez a reforma da Fundação Sheffield. E eu, com a graça e a sabedoria que Deus me deu, fizemos a Casa Schmidt Pressa com muita dificuldade e aquele projeto também que é hoje que é o Centro Histórico de Hamburgo Velho. Eu acho assim, nós temos artistas, nós temos escultores, nós temos pintores, nós temos poetas, nós temos pessoas, teatrólogos que trabalham, afinal, em toda essa área que precisam de apoio. Tem um negócio interessante que eu gostaria de fazer para apoiar a área cultural do Novo Hamburgo, que eu acho importantíssimo, é o antigo Cinema Aida, que está ali do lado, né, da área de preservação de Hamburgo Velho. Desapropriar aquela área, até já tinha conversado com o pessoal que pertence à Assembleia de Deus, recuperar aquela área e além do Teatro Carlos Magno, né, ou quem sabe até do antigo Lumière, que chegou a me passar pela cabeça de negociar aquela área, dar um incentivo de novo a esse pessoal do teatro e essa área toda cultural, que nós estamos precisando urgente. E não é só o que eu faço, teatrólogos, pintores, não, nós temos bandas musicais maravilhosas em Novo Hamburgo que precisam de espaço para poderem se apresentar. Então, como eu tenho uma ligação muito grande com Novo Hamburgo, nasci aqui, e essa minha história, nós vamos dar um apoio bastante grande nessa área. Tá certo. Quais as suas propostas para a melhoria da mobilidade urbana e como o senhor pretende tirar a licitação dos ônibus do papel? Eu não sei por quer dizer, eu sei porque eu já fui prefeito, né? Porque está trancada essa licitação. Mas não consigo entender por que está trancada essa licitação. Alguma coisa houve que a imprensa não divulgou, que não está sendo contada. Mas eu não vejo dificuldade nenhuma de resolver o problema da cidade de Novo Hamburgo, desde que siga normas técnicas, normas
fundamentais do trânsito e da mobilidade urbana. Sabe como é que eu fiz quando eu fui prefeito de Novo Hamburgo? Eu fiz um curso de administração pública na Alemanha, 2 meses na Alemanha, e trouxe de lá, num desses cursos, num desses temas que nós tivemos lá, foi exatamente esse, mobilidade urbana. Eu trouxe de lá esse meu professor para cá, ele passou 6 meses na cidade de Novo Hamburgo, ele veio gratuitamente para cá, e o que vocês enxergam hoje da cidade de Novo Hamburgo foi feito por ele, desde aquela época. Então, para resolver esse problema da mobilidade urbana, melhorar esse sistema todo, né, de tráfego de Novo Hamburgo, o acesso às pessoas idosas, às pessoas que têm problemas físicos, isso nós temos que trazer um técnico especialista para resolver essa questão. Eu não sou especialista, mas eu sou parceiro para resolver, e Novo Hamburgo precisa urgentemente, o próximo prefeito, botar a mão nessa área para que a gente tenha condições de mobilidade urbana moderna e efetiva, e que funcione. Se eleito, como será a sua relação com a Câmara de Vereadores? A minha relação foi muito boa sempre. Nunca comprei vereador nenhum, nunca dei cargo para vereador nenhum, e os vereadores da minha época devem se lembrar muito bem. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil hoje é essa compra de mandatos, essa negociação com vereadores, de negociação de cargos, esse toma lá da cá, que acabou com o país, que acabou com o Brasil, que acabou com o Rio Grande do Sul. Nós vamos mudar isso, o nosso projeto de mudança. Nós vamos ter parceria com os vereadores, claro, mas vamos fazer uma parceria junto com a cidade de Novo Hamburgo, como nós fizemos anteriormente, sem comprar vereador, sem oferecer cargo, oferecer comusa, etc. Assim, nós vamos sim fazer um trabalho efetivo de participação e de colaboração com os vereadores da Câmara. Quais mudanças o senhor pretende realizar na administração municipal? Alguma reforma administrativa em vista? É importante. Essa questão da gestão interna administrativa é muito importante, porque o patrão não sou eu, não é o vereador e nem é o funcionário público. O patrão, nosso patrão, é o morador de Novo Hamburgo, aquele que paga imposto. Então, o que nós temos que fazer? É melhorar esse atendimento. Eu acho que a tecnologia que nós temos hoje, você é um absurdo ir lá na prefeitura para ver se tu está devendo imposto, como é que está funcionando isso, como é que se faz. Não, tem que melhorar o sistema de tecnologia via computador, e a administração tem que ser modernizada nessa área. E onde, então, o funcionário público faz parte. Como é que nós vamos melhorar isso? A qualificação do funcionário público, o salário do funcionário público é importante. Então, isso nós queremos fazer. Temos que melhorar o atendimento? Tem, porque existe muita reclamação. Nós temos que acabar com as filas dos postos de saúde, agendar por telefone, uma coisa tão fácil, tão tranquila, agendar pelo celular. Nós fizemos uma pesquisa recente aí, na cidade de Novo Hamburgo, para ver como é que estão os candidatos, e 95% das pessoas que responderam o nosso dicionário, 95% tem algum aparelho eletrônico, né? E dentro desse aparelho eletrônico, que é o celular, obviamente, eles têm o WhatsApp, Instagram, tem o Face e outros, né, que tem por aí, e que podem ser muito bem utilizados e substituídos pela saída da prefeitura municipal. Então, contratar uma empresa de gestão pública, né? Ela vai entrar numa sala e vai dizer assim, puxa, aqui tem 8 pessoas atendendo, nós podemos fazer isso com 3. Bota um computador ali, uma agilização aqui, uma copiadora aqui e pronto. Daí aqueles 5 que vão sobrar, os 6 sobram, bota para outro lugar. E vai qualificando e vai modernizando a administração pública. Então, isso nós queremos fazer, mas sempre com aquela ideia de contratar uma empresa de gestão pública para nos auxiliar esse trabalho. Porque, quer queira, quer não queira, quem é o meu patrão, que foi o meu patrão e vai ser o patrão o ano que vem, é você que está nos assistindo. Na sua opinião, o que mudou em Novo Hamburgo nos últimos 4 anos? Isso é uma pergunta muito ruim de responder. Não sei. Nós somos o município com maior desemprego,
que tem no estado do Rio Grande do Sul. O IDEB, nós não alcançamos a meta, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, é um dos piores do estado do Rio Grande do Sul, se não é o pior. Então, acho que não mudou muita coisa, pelo menos a olhos vistos. O emprego não melhorou, nós estamos com um problema sério, mas ainda há tempo. Essa administração transformou uma dívida de 700, 800 milhões em quase 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, e inviabilizou esse auxílio, esse apoio à população, porque no momento que você faz isso, endivida o município, você deixa de assistir o município. Então, eu não vejo muita coisa. Se existe, me desculpe a administração atual, mas eu não consegui ver nenhuma coisa boa nesses 4 anos de administração. Em compensação, temos que lembrar que ainda dá tempo para resolver, ainda dá tempo para melhorar, e eu acredito na cidade de Novo Hamburgo numa recuperação econômica. Candidato, para finalizarmos, por que o senhor quer ser prefeito de Novo Hamburgo novamente? Tá. É aquilo que eu disse. Gosto da minha cidade, adoro a minha cidade, acho que está muito mal administrada. A minha preocupação maior é a dívida do município. Nós estamos nos aproximando num caos de administração, como está o Estado. E eu acho que nós precisamos urgentemente criar uma situação de melhoria econômica para a nossa cidade. Esta é a nossa principal meta. Então, trazer empregos para a cidade, fazer como as outras cidades fizeram aqui em volta de nós e que não tem esses problemas que nós temos. Porque lá eles souberam usar o discernimento, a capacidade que o munícipe tem ainda em vários setores e desenvolvendo novamente aquilo que nós sempre queremos, é melhorar a qualidade de vida da população de Novo Hamburgo. E, claro, além da minha vontade, e é uma grata satisfação por ser prefeito de Novo Hamburgo, fui convidado em uma insistência muito grande por alguns amigos. E por isso nós estamos aí para ajudar vocês. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. A TV Câmara agradece. Boa sorte para o senhor nas urnas. Esse foi Paulo Hitzel, do Democratas, falando sobre suas propostas para a Prefeitura de Novo Hamburgo. No próximo Câmara Notícias Especial Eleições, traremos mais entrevistas com os postulantes a chefe do Executivo hamburguense. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.